Olá, estamos aqui em mais um episódio do NijuCast e hoje com um casal que tem toda a minha admiração, que além de amigos, empresários, são meus compadres. Estamos aqui com a Jéssica Lusa e o Cleiton Lusa, fundadores e proprietários da Exact Aço. Sejam bem-vindos. Obrigada, para nós é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês nesse belíssimo evento. E parabéns já de início já pela iniciativa do NijuCast. Então é um casal, né, que são esposos e além de marido e mulher, né, tem uma história muito legal do negócio próprio. Então acho que a gente pode começar aí com o início da trajetória, né? A Jé pode falar um pouquinho, o Cleiton também. Começaram na faculdade, estudaram juntos, ambos são formados em engenharia civil. Como é que foi para vocês aí esse início? Que idade que foi? Como é que aconteceu? Então, eu auxiliava meus pais, né, na empresa deles, então, empresa familiar. E em 2017, a gente terminou a graduação na Faculdade de Engenharia Civil, na UNO. E eu trabalhava lá, ajudava minha mãe no setor da administrativo, um pouco de RH, um pouco de tudo. Como uma boa empresa familiar, né? Exatamente. E depois que a gente se formou, então, eu e o Cleiton começamos um namoro. Começamos a namorar, enfim, e eu falei pra ele assim que eu queria sair um pouco da empresa familiar e queria andar com as minhas próprias pernas. Sempre tive o sonho de ser empreendedora, ter o meu próprio negócio. E falei pra ele, Cleiton, que tal a gente montar um escritório de engenharia, fazer projeto, alguma coisa nesse sentido. Naquela época o Cleiton ele já trabalhava na área de projeto e ele não ficou muito contente assim com a minha proposta de projeto, mas é por conta da área, né? Ele queria empreender em outra área. Então a gente foi pesquisando assim, né? Então surgiu essa ideia e aí a gente foi em busca de uma dor do mercado. E aí como é que foi, Cleiton, E aí, como a Jé comentou, a gente começou a procurar possíveis dores que o mercado teria. E surgiram várias ideias, inclusive uma delas a gente deu um certo início, avançou um pouco mais, mas aí a gente fez uma análise mais a fundo e entendemos que não cabia para nós aquele modelo de negócio, a gente continuou procurando. Aí me veio um insight, uma lembrança de quando a gente fez estágio na universidade. E aí o estágio ele era todo dividido por fases de obra. Então na engenharia civil, então tem a parte de fundação, tem estrutura, tem alvenaria, tem acabamentos. E uma das que a gente fez era a parte do aço utilizado no concreto armado. E a gente comecei a recordar, enfim, que de fato era um processo que ele era ainda muito artesanal feito na maioria das obras, inclusive nas que a gente estava estagiando. E eu também comecei a trabalhar com meu tio, tinha 14 anos, ele tinha uma empresa de material de construção, aí depois ele começou a construir casas, e era uma dor que ele também tinha lá, e inclusive ele sempre procurava empresas que industrializassem a etapa do aço para que isso chegasse pronto, para que ele não tivesse desperdício de material, para que ele não precisasse dispor de uma mão de obra para executar isso lá dentro do canteiro de obra, e principalmente também por na obra não conseguir ter a qualidade necessária. E aí eu lancei isso para a Jéssica, e aí a gente começou a pesquisar, a entender que soluções teria para resolver esse problema. Então a gente começou a pesquisar na internet, onde nós conseguíamos material para isso. E aí nessas pesquisas, a gente de fato entendeu que tinha uma solução legal e nós seguimos a fundo nessa pesquisa aí. E aí nós fomos conhecer empresas, fazer benchmark, empresas que já atuavam nesse ramo, não na nossa região, mas que atuavam em outras regiões, por exemplo, no litoral de Santa Catarina, empresas que já eram referência lá, para nós entender um pouquinho o processo e ver se realmente fazia sentido com aquilo que a gente tinha em mente. E de fato fez muito sentido. A gente startou o projeto em si, fomos procurar local, fomos procurar para instalar a indústria, fomos atrás de máquinas. Aí máquinas existem todos os níveis de máquina, tanto em termos de qualidade quanto de tecnologia. A gente encontrou uma empresa que a sua matriz é italiana, na qual ela fornecia para o Brasil máquinas de uma qualidade condizente, era uma referência de mercado a nível mundial.
e de fato iniciamos a empresa. E como é que foi aí já esse processo de busca, de início de um negócio, né? Já junto com o teu namorado, esse processo de sair da empresa familiar, no caso com a tua família, e fazer uma nova empresa daí já com o teu esposo? Eu me lembro que quando eu trouxe a ideia para os meus pais, então, né, como eu morava com eles e tudo, meus pais me acolheram, de fato, e acolheram a ideia, me apoiaram nós dois e falaram assim, vocês têm que ir, então, se é isso que vocês querem, vão. E a gente, nessa primeira parte, quando a gente foi buscar, que o Cleito comentou da empresa, que a gente achou que não era no nicho, eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque a gente trouxe a ideia pro meu pai, né, pros nossos pais, e o meu pai olhou pra mim e falou assim, não vai rolar. Eu acho que não é isso, sabe, que vocês vão fazer. E eu fiquei muito frustrada naquele dia, chorei em casa e pensei assim, meu Deus, né, não vai dar. E aí, um dia, quando o Cleiton encontrou o processo otimizado, automatizado, a gente trouxe os vídeos para a família de novo. E eu me lembro exatamente do meu pai olhar e falar assim, é isso que vocês vão fazer, é isso que vocês vão trazer para o mercado. E a gente foi buscando, assim, foi conversando com algumas empresas que eram construtoras, algumas pessoas que ia ter uma aceitação, né? Que eram próximos para entender como que era esse mercado aqui, da onde que eles compravam, da onde que vinha, como que eles eram atendidos. Então a gente achou esse nicho. E aí isso foi final de 2017, início de 2018. E a Exact foi fundada mesmo, assim, que quando ela começou a rodar foi em agosto de 2018. Então foi um processo rápido, né? Foi em torno de 6 a 7 meses, assim, para construir, para encontrar local, né, pra gente instalar a empresa, para vir a máquina, para começar a comprar material, para vir material, para começar a ter um primeiro pedido, assim. E nesse meio tempo, assim, as nossas famílias foram essenciais, porque eles nos deram uma base e nos deram o ritmo, assim, sabe? Não, vai ser difícil no começo, mas startar um negócio do zero é realmente um desafio. Só que a gente sente que foi consolidado, assim, porque a gente teve uma base que foi a nossa família. E é legal dizer que vocês começaram a ideia juntos, né? Que vocês ambos tiveram o apoio da família, então acho que esse foi um diferencial também, né, Cleiton? Sim, foi um diferencial. E foram 2 desafios, na verdade. O primeiro era iniciar uma empresa num processo no qual nós não conhecíamos ele diretamente. Sim, a gente sabia para que servia, mas não é diferente de uma sucessão onde você traz a experiência do teu pai ou da tua empresa, você absorve aquilo e você melhora e você dá continuidade. Você tinha que começar do zero a parte de produção, que é uma indústria, e começar do zero uma parte comercial. Uma marca que não existia, que era nova. E aí fez um trabalho de marca muito bom, que eu acho que foi um dos pontos chaves assim, para a gente startar um negócio. E mesmo uma marca nova já tem uma credibilidade, então a marca que a gente criou, a Exact Aço, é uma marca, mesmo não sendo conhecida, já parecia que já era forte, que já era uma empresa consolidada. E aí então foram 2 desafios muito grandes, assim. Primeiro, em termos de indústria, aprender, conhecer. No início, os treinamentos para operar a máquina nós fizemos, eu que estava, os primeiros vergalhões dobrados foi eu diretamente que estive operando máquina, entendendo o processo. Foi muito difícil a parte operacional, primeiro que a gente não tinha uma estrutura já pronta, toda certinha, bonitinha, era algo realmente um pontapé inicial. Mas eu vejo que o desafio ele foi muito importante para a gente conhecer o processo do início ao fim, sabe? Então, hoje, tudo que a gente construiu lá, a gente conhece do início ao fim. Do início ao fim, exatamente. Porque nós vivemos aquilo, não foi algo que a gente trouxe e deixou para outras pessoas conduzir o negócio. Então, a gente participou de todos os processos, foi aprendendo, foi melhorando. E aí, a parte comercial, uma dificuldade muito grande, então... 2 jovens recém-formados, uma marca nova, uma empresa que não existia. Era literalmente tudo novo, né? Exato, começar por vocês. E aí você batia numa porta, você recebia um não, você batia em outra porta, você tinha uma receptividade, mas você não conseguia converter. Uma certa insegurança, porque para nós tudo era novo. Aí tem um ponto que família, contatos, amigos, conhecidos, que acaba você tendo a tua porta muitas vezes de entrada. Então tá aí uma grande importância
de independente a fase de vida que você está ou não, de você construir relacionamentos bons com pessoas. E ter uma credibilidade, né? Exatamente. Que na verdade eles acreditavam em vocês dois, né? Na pessoa da Jéssica e do Clayton. Exatamente. E já que o Clayton falou aí um pouquinho da formação do nome forte de Exact Aço, conta aí pra gente como é que foi, assim, da onde veio o nome, como é que foi esse trabalho de marca. A gente tinha um nome, assim, específico, que a gente estava conversando, mas para já surgir no mercado, exatamente com um nome forte, a gente contratou uma agência. Então, a agência fez o desenvolvimento da marca e eles nos trouxeram essa ideia de Exact. Então, Exact vem da medida exata, do corte e dobra sem desperdício, da solução, porque é isso que a gente entrega para o cliente, é uma solução. Né, uma solução para a obra dele andar com mais agilidade, com mais economia, né? Então foi basicamente assim que nasceu. E as cores, daí a gente queria o cinza, porque daí remetia ao aço, a gente queria o azul, porque ele trazia uma positividade. Então foi assim que nasceu a Exact Aço. E como é que foi para você, como empresária, sair, né, numa empresa familiar, tomar posse, né, de uma empresa com o teu esposo, nesse mundo da engenharia, que é um pouco um mundo mais masculino, né? Sim. Como é que foi, assim, essa mudança para você? Lá com a minha mãe, então, aprendi muito. A minha mãe foi praticamente uma professora para mim, na parte de administração e RH e gestão de pessoas, porque você sai da faculdade de engenharia, você entende de números, você não entende de pessoas, né? E outra, você não entende de administrar uma empresa. Exatamente. De gerir um negócio, né? De gerir um negócio. Então, a minha mãe ali foi um exemplo pra mim. E eu, toda vez que eu tinha alguma coisa, assim, pedi ajuda pra ela e tudo mais. E quando a gente lançou a Exact, a gente dividiu a empresa, né? Então, o Clay dividiu a empresa, as tarefas. Então, eu ficava com a parte administrativa, financeiro e um pouco de RH. E o Clay, essas coisas burocráticas, né? E o Clayton, todo administrativo, na verdade, isso, né? E o Clayton ficava com a parte comercial e com a direção da produção. E assim se estendeu por quase 3 anos, só nos dois. E aí... É trabalho para mais de metro, né? E aí, sempre com pessoas que nos ajudaram, nós tivemos consultores muito bons, contadores muito bons, que sempre foram nos auxiliando, assim. E outro fato que eu me lembro também é a minha sogra, né? Quando a gente contou, então, que era realmente isso que a gente ia fazer, que a gente ia abrir a empresa, a minha sogra sempre disse, assim, que a gente ia ter que cuidar para não misturar o relacionamento com a empresa. E toda vez, assim, que a vida não é um mar de rosas, né? Então, tem um conflito ali porque as ideias não são iguais. Então, às vezes, o Clayton tem alguma coisa que difere da minha opinião. Eu sempre me lembro dela falando assim, você não pode misturar o relacionamento com a empresa. E é de fato isso, sabe? É isso que faz a nossa empresa e a nossa sociedade dar certo. Porque eu penso, primeiro, quando a gente está na empresa, a gente pensa na empresa. Quando a gente está em casa, a gente pensa em nós, né? E como é que é isso pra ti, Clayton? Né? Eu vejo que também tu dá muito espaço pra Jé, né, aparecer. Eu vejo que vocês, realmente, os dois são a cara da empresa, né? Acho que não tem essa distinção, porque realmente vocês têm importâncias bem similares, né? Apesar de estarem em áreas diferentes. Como é que foi isso pra ti, pra tu começar um negócio com a tua esposa? Como é que vocês gerem, né, essa relação mesmo de sócio e um casal? Como a Jé falou, algo que a gente desde o início fez foi, do nosso jeito, da nossa forma, já dividir, setorizar a empresa. Ou seja, apesar de nós não termos setores, era eu e a Jéssica, mas a gente... Na verdade, vocês tinham setores, né? Mas só era 2 pessoas. Exatamente. Era uma sala mais ou menos desse tamanho, era só dividida assim, pro lado de lá era ele, pro lado de cá era eu. Exato. Mas desde o início nós tentamos e, claro, melhorando dia após dia, a gente conseguiu dividir isso, deixar muito claro qual era o papel da Jéssica dentro da Exact e qual era o meu papel dentro da Exact. Então, para cada situação que surgia, se era uma responsabilidade da Jéssica, era sempre ela que precisava resolver. Se era uma responsabilidade minha, era eu que precisava resolver. Lógico, a gente sempre sentava muitas e discutia isso junto. Mas o responsável, a voz final, quem de fato colocava a cara para resolver aquilo era o responsável do setor.
E aí, então a Jéssica, como ela comentou, assumindo a parte administrativa e eu operacional e comercial, a gente iniciou e foi aprendendo. Era uma construção diária, um aprendizado diário. E aí, na parte comercial, como eu estava comentando, o maior desafio foi esse, então, bater de porta em porta, receber não e entender que aquele não era para sempre, que talvez só o fato de estar se apresentando e a empresa, o cliente estar conhecendo a marca, era uma semente que nós estávamos plantando naquele momento e que, em algum momento, poderia render alguns frutos. E foi assim. Então, como eu disse, as primeiras portas foram abrindo por indicação, por amigos, por parceiros, e o marketing principal que a gente teve foi o boca a boca. Então foi e o bom trabalho, deu né? certo, o bom trabalho deu certo, então indica para o outro, traz colegas de faculdade, isso a gente buscou muito, essa rede do pessoal da faculdade, então veteranos, calouros, quem a gente convivia e tinha um certo contato, a gente tentou buscar. E as portas que muitas vezes no início estavam fechadas, passado um ano, a gente estava com uma maturidade maior, a empresa cresceu, tomou corpo. Retornava e a resposta era outra. A gente melhorou muito o produto e aí muitas vezes era aí o cliente que vinha atrás de nós buscando a solução e não mais nós indo bater na porta e tentando vender. Então para nós foi muito gratificante e assim, eu lembro exatamente, eu sei que até hoje a gente faz isso. Cada cliente, a gente não chega para o cliente e diz o nosso produto é esse, a nossa solução é essa. A gente ouve muito o cliente, resolve o problema dele, entende a realidade dele, como funciona a empresa dele, como funciona a obra dele, e com base no que ele traz para nós informações, a gente entrega e propõe uma solução para o cliente. E a gente começou e fez isso desde o início e faz isso até hoje. E eu diria que assim, a gente ouve muito grandes empreendedores falar, né? Aquela ideia de não ter o foco no cliente, mas sim ter o foco do cliente, olhar para aquilo que o cliente precisa, e não focar no cliente. Então, não vou focar no cliente, eu preciso vender para ele. Não. Qual que é o foco do meu cliente? O foco do meu cliente hoje é agilidade. Então, eu preciso entregar uma solução que proporcione agilidade. Não, o foco do meu cliente é qualidade. Então, eu vou propor uma solução que entregue qualidade. Então, no início mesmo que, sem querer, a gente fez isso e hoje faz muito sentido. Hoje é o nosso diferencial. É não ter um produto padrão, ter um produto muito personalizado. E é o que nos faz diferentes hoje no mercado. E estamos seguindo dessa forma. E já que o Clayton falou já de cursos, vocês são um casal que buscam muito conhecimento, né? Buscam muitos diferenciais para a empresa de vocês. Então, contem um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês buscaram, né, inovações na Itália, buscam vários cursos, né? Vocês fazem muitos cursos. Como é que vocês lidam com esse conhecimento? Quando nós efetuamos a primeira compra da máquina, nós acabamos nos aproximando muito do vendedor da máquina, enfim, que é o Jonathan, e ele se tornou nosso amigo pessoal. E ele sempre foi um cara que a gente tira o chapéu para ele sempre, e ele foi uma pessoa que ele sempre acreditou muito mais em nós do que nós mesmos. De verdade, assim, de fato, nós produzia lá 30 toneladas mês de aço cortado dobrado. O Jonathan falava assim: meu Deus, daqui a um ano vocês vão estar produzindo 400 toneladas, dou um ano para vocês. E em 2019... E às vezes vocês duvidavam. Sim, e eu falava assim, olhava pro Cleiton assim, gente, ele é louco. Como é que nós vamos cortar tudo isso? Não vai, né? E em 2019, então, nós já estávamos com um ano e um mês de empresa, mais ou menos. O Jonathan apareceu e convidou nós, a Chinel Itália, na verdade, né, a dona da Chinel convidou nós para estarmos indo até a Itália para conhecer a fábrica, né, os processos, as máquinas, as inovações que eles tinham. E nós fomos eu, Clayton e o meu pai também foi. E aí lá eles apresentaram eles chamam de Ferrari das máquinas, né, porque de fato é uma loucura. E aí, quando nós voltamos, nós falamos assim, a gente precisa trazer uma inovação, porque o aço é uma commodity. Então, a gente sempre buscou se diferenciar para entregar uma solução diferenciada para o cliente. Para que, naquele momento, ele olhe assim, eu quero essa entrega. Eu quero isso, eu quero a Exact. Eu quero a Exact. Então, a gente foi,
fez um estudo para trazer essa máquina. Em 2020, final de 2020, aí veio a pandemia, né? Para todos, né? Não foi para todo o mercado sentiu a pandemia, mas foi durante a pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia ali que nós assinamos o contrato de compra da máquina. E aí, por conta da pandemia, a máquina levou, que levaria 6 meses para entrega, ela levou mais de 10 meses. E nesse meio tempo, nós fomos buscando clientes, porque a gente viabilizou a máquina, mas a gente tinha que buscar os clientes para conseguir a renda, para conseguir pagar a máquina. Então, o Cleiton aí abriu o mercado. Quando a gente viu, a gente estava assim... Cheio de demanda. Cheio de demanda e quase não conseguindo atender o que a gente tinha. Porque a demanda que a gente gerou tinha que ser suprida pela máquina nova. Então, aí foram meses de aflição, assim, foi bem difícil, mas nesse ano da pandemia em si, nossa empresa cresceu muito. E falando em crescimento, né, que foi propiciado por esse momento, um desafio. Hoje a Exact tem 5 anos e meio, né? Então conta aí um pouquinho, Cleiton, dessa ascendente, digamos assim, da Exact, porque 5 anos e meio ainda é uma criança, mas já é uma criança tão madura e de tanto sucesso. Como é que foi para vocês lidar com esse sucesso? De fato, como a Jéssica mesmo disse, a empresa cresceu mais do que nós mesmos acreditava que pudesse crescer. Mas nós estivemos sempre muito presentes, como eu disse, em cada passo que a empresa dava. Muitas vezes, aquilo que a gente errava, a gente já buscava uma solução para aquilo não ocorrer de novo. O contato com o cliente, ouvir o cliente, nos fez evoluir muito. Então, como eu falei, entregou um produto, talvez o produto não é a expectativa que o cliente tinha, e a gente sempre ouvia muito o cliente e foi lidando com isso. A empresa foi crescendo, as dificuldades vão acontecendo. Uma indústria, bom, é da tua família também, sabe que uma indústria para crescer não é só contratar mais gente, não é só investir mais em marketing, não é vender mais, você tem que uma gestão completa, né? Exatamente. E ela requer investimento, requer cuidado, requer novos processos, requer processos que sejam eficientes, que sejam previsíveis, que deem conta daquela demanda que você traz para dentro. Mas era um desafio diário, sabe? Então, o negócio foi crescendo, a gente foi aprendendo aqui, a gente buscou consultoria, sempre teve essa vontade de aprender. E sim, aprender com os erros é bom, mas muitas vezes você tem Dá para ser evitado, né? Exatamente, e trazer alguém. Então, a gente trouxe consultor, que para nós foi algo que fez muito sentido, e muito do que a gente faz hoje é fruto dessa consultoria. E nós sempre tivemos essa vontade de inovar, de fazer algo diferente. Então, a gente trouxe a máquina, fomos a primeira empresa do Brasil a trazer essa máquina. Hoje, no Brasil, deve ter 5 ou 6 máquinas, eu acredito, iguais a essa. Nós somos a primeira empresa e o próprio fornecedor criou uma certa confiança para nós, que para ele também era uma forma de abrir mercado no Brasil para esta máquina, né? E aí, então, a máquina chegou... fruto desse trabalho que a gente fez comercial. Quando a máquina chegou, já tinha demanda para ela trabalhar e ela já estava bastante ocupada. Exatamente, ela já chegou muito ocupada. E eu ia falar que esse crescimento também, quando a máquina chegou ali, que deu tudo certo, se deu também pelos colaboradores que a gente tem na empresa. Nós temos... O primeiro colaborador, ele ainda ele trabalha com a gente. Então, ele começou quando a gente tinha... o Cleiton dizia assim pra ele, mandava mensagem: hoje pode vir, amanhã não precisa. Viu? Daqui 2 dias tu pode vir que tem demanda, sabe? Então... Ele vinha trabalhar quando não tinha trabalho. No início não tinha, né? Então, os dias que eu saía vender, ele não vinha trabalhar. Os dias que tinha que produzir, ele vinha trabalhar. Meu Deus, que legal! Sim, ele tá conosco até hoje. Até hoje. Aí, na sequência, veio o nosso segundo colaborador, o Alcione, que teve um papel fundamental para nós a nível de indústria. Então, ele tinha já uma boa experiência nisso, e fomos junto com ele construindo com a experiência dele, com a nossa vontade, do jeito que nós gostaríamos de fazer. A gente foi criando os processos ali dentro, e aí veio o terceiro colaborador, veio o quarto, e principalmente esses primeiros colaboradores todos estão conosco até hoje, sabe? E eles são muito o que é a cultura da empresa, sabe? Eles carregam aquilo junto com eles, e a gente vê que eles, de fato,
querem estar ali. Tem orgulho da Exact, exatamente, né? Não é assim, a gente sabe que a renda ela é importante, enfim, o salário é muito importante, mas nós sentimos que um amor, né? Os nossos colaboradores têm algo a mais, exatamente, aquela vontade de estar ali e fazer as coisas acontecer, sabe? Então, abraçando cada causa, cada desafio. Trabalhamos muitos finais de semana, sábado, domingo. Muitas vezes eu e a Gé só lá trabalhando, enfim, porque nós tínhamos feito uma venda que precisava ser entregue na segunda, e a gente sempre teve muito esse compromisso em entregar aquilo que a gente promete e muitas vezes até superar a expectativa. Então Tu tinha aquela responsabilidade de fazer entregar, né? Exatamente. Do pessoal dar a credibilidade da marca que vocês buscavam. Até a família já foi cortar aço lá. Exato, pai, levou mãe, uma família. Meu pai, minha mãe, a mãe do Cleiton, a Kelly. Todo mundo já foi auxiliar de dobrador de ferro. Todo mundo já sabe se precisar, né? Exatamente. E já como é que tu vê esse teu amadurecimento como empresária? Assim, o que você diria pra Jéssica de 5 anos e meio atrás, que começou a Exact, que talvez não tinha muita perspectiva, né? Você mesmo disse que talvez não acreditava tanto. Como é que tu encarou esse teu sonho? Pra mim sempre foi muito difícil. Eu sempre queria ficar sempre nos bastidores, então na hora que a gente foi dividir as tarefas, eu falava assim, deixa que o administrativo eu faço, porque eu ficava sempre no meu escritório. Então, quem deu as caras de falar com os clientes sempre foi o Cleiton. E eu tinha vergonha, não conseguia chegar e falar com a pessoa, sempre tive muita dificuldade. Então, comecei, quando eu vi assim que, eu não vou mais poder ficar aqui, entende? Eu preciso passar as minhas atividades para uma outra pessoa, para mim ajudar o Cleiton no estratégico, para eu ajudar ele lá, porque é ali que os dois pensando que a gente vai conseguir fazer a empresa alavancar ainda mais. Então eu comecei, isso faz cerca de 1 ano e meio, tá? É recente, que eu comecei a buscar formações, enfim, cursos, para tentar me destravar, assim, até na fala em público. Eu, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, jamais ia estar aqui. É verdade? Desafio da minha amiga. É verdade? Então, para mim foi bem difícil, assim, só que quando eu caí na real, assim, pensei assim, tenho que ir, então é agora. E aí entrou a minha auxiliar, que hoje é a Alessandra, meu braço direito, então ela... E ainda não passei tudo, não consegui ainda fazer. É difícil também soltar, né? Soltar é difícil, mas assim, quando você confia na pessoa, você tem que delegar e ir. E pra Jéssica, de 5 anos atrás, eu iria dizer pra ela assim, vai com medo mesmo, não dá nada. Que no final vai dar certo e tá dando certo. E, tenho muito orgulho da nossa história. Como um casal, né, que era só namorado, ninguém acreditava. Todo mundo falava assim, meu Deus, vocês estão namorando há 6 meses, vocês vão fazer uma empresa. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Vocês querem encarar essa loucura mesmo? O contador já é difícil assim, namorar, tu quer ser sócio da pessoa. O contador falou assim, depois que o CNPJ sair na Jusesc, vocês já são casados, você já sabe disso. Querendo ou não querendo, O primeiro casamento foi esse. Mas acredito que eu e o Cleiton sempre tivemos uma relação muito saudável e muito respeito entre nós dois. Acima de tudo, fomos colegas por 5 anos de faculdade, e quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente sempre separou muito a empresa dali. Então, acredito que isso é a chave, sabe? Separar e ter respeito pela pessoa, pelas ideias, porque nem sempre as ideias vão ser iguais, né? E Cleiton, o que tu diria pro Cleiton de 5 anos e meio atrás, que teve uma ideia inovadora, que também foi corajoso, né, em ter o próprio negócio do lado da esposa? Olha, o Cleiton de 5 anos atrás tinha muita vontade de fazer algo diferente. Como eu disse, eu trabalhei desde os meus 14 anos, graças à minha família, que sempre foi uma base muito forte, até hoje não seria nada sem eles. E que sempre deixaram a lição de que nada cai do céu, tudo a gente tem que correr atrás, construir, que estudar é importante, que trabalhar é muito importante, que estar perto da família é muito importante. E essa base que eles me deram e que, como eu disse, carrego até hoje,
foi chave para aprender a lidar com o colaborador, para ter humildade, para ouvir o colaborador, para aprender a lidar com o cliente, para ter a humildade e ouvir o cliente. Então, o Clayton de 5 anos atrás era, como eu disse, alguém com muita vontade e queria fazer as coisas acontecer, ao mesmo tempo com muito medo. E aí que entra você ter uma pessoa ao teu lado que acredita em você, que acredita na empresa, que dá coragem. Então a Jéssica sempre, de certa forma, foi a minha maior incentivadora nesse sentido, sabe? Então, às vezes quando eu queria dar o passo e estava na dúvida, ela dizia, vai dar certo, a gente vai conseguir. E isso tudo, no final das contas, faz a diferença. Como eu disse, é a família, é a pessoa que você está do seu lado. Nós somos muito diferentes e é um dos principais diferenciais. Sim. Nós sermos diferentes nos faz pensar diferente. Com certeza. Talvez a linha mais fácil, né? Vocês conseguem achar o meio termo. Eu acho que no final um complementa o outro, realmente, assim, nas ideias, em tudo. E quando um tem uma ideia e o outro tem outra diferente, uma das ideias tem que ser seguida. E a gente sempre teve muito respeito, como a Jéssica falou. Então a decisão foi essa, a gente vai seguir aquilo que você acha que é certo. E mesmo se não der certo, a gente dizia, não julgava, sabe? E vamos fazer então diferente, vamos pelo outro caminho. E sempre foi assim, e até hoje é assim. Então, você mesmo disse, a empresa é muito nova, temos muito, mas muito para aprender. Nos últimos, diria, anos, nos últimos 2 anos, nós estamos investindo muito em nós para tentar evoluir, para levar para dentro da empresa um jeito diferente de administrar, de gerir o negócio, de tratar os clientes. Pensar no ano seguinte de uma forma diferente. Sim, o que a gente fez aqui... sempre algo melhor, né? Exato, o que a gente fez até aqui fez nós crescer, mas talvez o que nós fizemos até aqui não é o que vai nos fazer crescer amanhã, no ano que vem ou daqui 5 anos. A gente sempre fala aqui que a gente tá falando de empresas, né, familiares, de negócio. A gente diz que tem uma coisa que não dá pra ficar na zona de conforto, né? Porque a gente erra muito, mas tem que acertar muito rápido, não dá muito tempo pra tu ficar numa comodidade, né? Porque o que dá certo num lugar, às vezes não dá, né, no de vocês e vice-versa. E eu sou amiga da Jéssica, mais uma amiga minha aqui no podcast, e eu fico muito, muito feliz e muito orgulhosa. Eu conheço a Jéssica há mais de 10 anos, né? Então, a gente acompanha a trajetória de colégio, de faculdade, eu acompanhei o início do relacionamento, e ver vocês dois hoje como um casal, mas principalmente como empresários, assim, tão maduros, é mais uma história de sucesso que a gente traz aqui pro podcast, e é mais uma da minha máxima de que pessoas se conectam com pessoas, e vocês dois terem a cara da Exact é um orgulho pra mim, como amiga do casal, né, comadre, mas também pra região de Chapecó, né? Então, eu realmente admiro muito vocês, eu acredito muito no projeto, apesar de que eu não sou muito das exatas, mas quem entende um pouco da Exact e conhece o trabalho da Jéssica e do Clayton consegue entender que, de fato, eles trouxeram o que eles se proporam a fazer, né? Que é trazer uma solução para o mercado. Então, é muito legal. Já deixa aí uma mensagem pro pessoal que está pensando em empreender, o pessoal do ramo, tua família, pro Clayton. Daí um feedback geral. Eu acho assim que quando a pessoa tem um sonho, se você tem um sonho, eu acho que você precisa, acima de tudo, acreditar nele, acreditar que ele é possível. Eu vim da natação, então sempre fui uma pessoa bem competitiva comigo mesma, não com os outros, mas comigo, sempre me cobrei muito, e acima de tudo, eu acho que é isso, é você acreditar que aquilo é possível e você focar totalmente todas as suas energias naquilo. Nesses 6 meses que a gente ficou planejando a Exact, não teve um dia que a gente não pensou na empresa. Então, não pensou em como que a gente queria estar daqui 10 anos, naquele tempo, em 2017. Então, eu acho que é isso, tem que mergulhar de cabeça mesmo, assim, e deixar todas as suas energias nesse projeto, porque quando você confia em si mesmo, acredito que com certeza vai dar certo. E a mensagem, basicamente, assim, que eu queria deixar, agradecer aos meus pais por sempre me oportunizarem e por me apoiarem, acima de tudo, em todos os meus sonhos. Agradecer a família do Clayton, agradecer o Clayton, né, porque sem ele eu não ia ser nada, não sou nada. A gente tem que ter
eu disse que eu era muito competitiva, né? Então, sempre sonhei assim, vou fundar uma empresa, vou ser a diretora. Mas você tem que ter humildade de ver que a outra pessoa é melhor que você. Então, nesse sentido, o Clayton é melhor que eu. E não, é verdade, mano. Porque você, de fato, as suas competências são melhores que a minha no sentido de lidar com as pessoas, de estar na frente da empresa, de visualizar a gestão. Então, essa parte dos cursos, assim, de pessoas, sempre foi ele que me incentivou. Ele falou assim, Jé, tu tem que ir, tu tem que fazer, tem que dar a tua cara lá e faz, né? Uma hora vai destravar. Então, agradecer principalmente você, que é meu companheiro de empresa e da minha vida, né? Agora casados, então... Casados de verdade, né? Casados mesmo, casados. Segundo casamento. Além do CNPJ, agora no civilzinho, né? Então, a Jéssica é Lusa, Clayton Lusa, né? Herdou até o sobrenome, nem isso ela passou batido. Exato. E aí, Clayton, deixa uma mensagem, né? Pra quem pretende empreender, pra tua família, pra Jé, um pouquinho aí dessa tua trajetória, né? Eu digo além de CNPJ e de CPF também, né? Exatamente isso. Por trás de todo CNPJ existe um CPF. Então, seja você um empresário, seja você colaborador, gestor de uma empresa, que mesmo que não seja a sua, cuidar do seu CPF, cuidar da sua pessoa é muito importante. Então, sim, estar focado no trabalho, estar focado na empresa é importante, mas se nós esquecermos principalmente de nós, da nossa saúde, se nós esquecermos da nossa família e querer viver aquilo a todo custo... não seja tão saudável. Exatamente. Então, cuidar de cada canto da nossa vida é muito importante. Então, como eu falei, não adianta você ter a melhor empresa do mundo, uma empresa de sucesso, quando você não tem mais saúde ou quando você não consegue tirar uma tarde, uma noite para você curtir teus amigos, você não consegue tirar um final de semana ou uma semana para viajar com a tua família. Então, o primeiro conselho que eu daria é de fato cuidado no nosso CPF, é ter esse cuidado. Também o que eu deixaria em termos de objetivo então, quando tem objetivo, abrace aquilo, viva aquilo. Como a Jéssica falou, acorde querendo aquilo, durma querendo aquilo. Incansavelmente tu viver o propósito, né? Exatamente. Isso com certeza vai fazer o teu dia de hoje melhor do que o de ontem e o teu dia de amanhã melhor do que o de hoje. E, como eu falei, estar rodeado de pessoas boas, relacionamento. Se você não tiver relacionamento bom com pessoas... talvez a pessoa que você tratou mal ontem, hoje pode ser o teu cliente. Talvez aquele colaborador que você tratou mal ontem, ele vai te fazer falta amanhã. Então, ter esse cuidado com as relações é muito importante. E para finalizar, o que eu quero parabenizar vocês, enche orgulho de nós chapecoenses vir visitar uma feira com tão importância quanto essa. Vê a importância que a Niju tem, não só para a cidade, para a região e para o país como um todo, para desenvolver o país, para fazer o nosso país crescer, prosperar, para dar qualidade de vida para as pessoas, para gerar emprego, para fazer as coisas acontecer. Então, parabéns pela empresa. Obrigada. Parabéns pelo espaço, parabéns por ter criado o NijuCast. Com certeza já é um sucesso e vai continuar sendo sucesso, trazendo pessoas boas, pessoas que inspiram, que nos fazem aprender, que é gostoso de ouvir. E sempre carreguem com vocês essa humildade, isso que vocês têm, sorriso no rosto que a tua família tem, teu pai, teu irmão, você principalmente. E te deixar para você, Rosana, parabéns. Assim, te conheci um pouco mais de longe, foi lá em 2015, por aí, que você virou amiga da Jé, mas eu não convivia tanto. Conheci o Clayton na formatura, né? Exato. Mas ver que... Na verdade, eu conheci o gaiteiro antes do Clayton. No CPF também tem gaita. Não, mas ver que você, a amiga da Jé, que era o que você se tornou hoje, e assim, tanto que você cresceu, evoluiu, mas a tua essência é a mesma, tua carisma com as pessoas. Eu não conheço ninguém que
pra mim nunca ninguém falou mal de ti, muito pelo contrário. As pessoas que já te conhecem falam muito bem de ti, as pessoas que te conheceram ou que te conhecem pela primeira vez, com certeza falam bem de ti. Então carregue essa tua essência pra sempre. E muito sucesso, você vai ser sucessora, eu imagino que é essa ideia, e com certeza a Niju, que hoje está em boas mãos, estará em boas mãos na próxima geração. Amém. E que essa história da Niju continue sendo de muito sucesso, mas ao mesmo tempo de muito cuidado com as pessoas que estão com vocês, que fizeram a coisa acontecer. Eu tenho mais um agradecimento. Vou usar aqui. Vou agradecer meu pai, né? Porque meu pai é amigo do Júnior e foram eles que fizeram nós duas sermos amigas. Então, queria parabenizar também a Niju pela história. É uma história muito forte, é um orgulho para Chapecó, realmente, assim, conversa hoje com o seu Cecílio, amanhã você conversa com ele, é a mesma essência, é o mesmo sorriso, é a mesma pessoa, é a mesma postura. E dizer, Rosana, que é difícil falar de você. Te conheci uma menina, né? Tinha 15 para 16 anos, e ver a pessoa que você se tornou, para mim é um motivo de orgulho ver você. E acredito que não tem outra pessoa melhor para ser a sucessora dessa empresa. E, meu Deus, te admiro muito. Admiro a mulher que você se tornou, empoderada, colocando a cara ali, sabe? Meu Deus, é realmente orgulhosa mesmo. E é muito legal, eu fiz questão de trazer a Jéssica e o Cleiton aqui, porque são pessoas que me viram crescer, né? E eu ver, é muito nítido, eu acompanhei o casamento da Jéssica e do Cleiton e eu chorei em tempo integral, não porque são meus amigos, mas que dá pra ver no olhar deles, né? O amor que eles têm um pelo outro, um amor pela Exact. Eu acho que as nossas famílias não se conectaram à toa, né? Eu acho que a gente tem a mesma essência, a gente trouxe essa essência pros negócios, né? Propósitos, valores muito alinhados. Exatamente, a gente assim, em termos de personalidade, de pensamentos, de valores, de objetivos. Então eu tenho absoluta certeza que a Jéssica e o Cleiton vieram, né, na nossa família para agregar. A gente tem muita troca também, né? A gente já tinha um outro tipo de troca, de amizade, que foi aí pro ramo dos negócios. A gente, né, conversa muito. Acho que quando a gente se alinha e todo mundo pretende crescer junto, o negócio vai muito além. Sim. Então eu admiro demais vocês como casal, como empresários. É incrível, assim, pra nossa cidade ter vocês aqui, pra mim ter vocês como amigos. Então um orgulho imenso ter aqui vocês no NijuCast. Eu tô muito feliz com esse projeto aqui na FETranslog, né? A gente mostra um pouquinho da nossa força, mas a Niju não é nada, né? Sem essas pessoas que a gente tem, que apesar de a gente não estar alinhado no segmento de transporte, enfim, a gente tá alinhado em crescer junto. Eu acho que é isso que é muito importante também, né? Então, muito obrigada, Jé, muito obrigada, Cleiton, por toparem aí estar aqui comigo, contar um pouquinho da história de vocês. Deixem aí as redes sociais e que a gente tenha ainda muitos anos de construção pela frente. Obrigado você pelo convite. Novamente, parabéns à família Niju pela iniciativa e pela história. Isso aí. Obrigada, amiga. Encontra Exact Aço? A conta do Instagram é Exact _Aço. Então procura lá a gente nas redes sociais. Isso. Sempre vão ver videozinhos meus, inclusive. Tem a Jé e tem o Cleiton lá mostrando o rostinho atrás do CNPJ. E mais uma história de sucesso aí que eu fiz questão de trazer pro NijuCast, porque é importante pra mim, pra Rosana, mas também pra Niju. Então, mais um episódio concluído com sucesso. Segue lá no @niju.câmera, se inscreve no canal. Até os próximos episódios. Muito obrigada.